mais uma edição do nosso podcast, eventando aqui diretamente do RD Summit, no primeiro dia. Agora está sendo a nossa última palestra do primeiro dia, que a gente vai soltar aí ao longo dos dias, das semanas que vem. E aí a gente fez uma ação aqui bem legal, e uma dos brindes, das premiações da nossa roleta digital, era uma pessoa do RD Summit ser sorteada para estar aqui fazendo um podcast comigo. E aí, quem foi sorteada foi a Rafaela. Rafaela, seja muito bem-vinda. Vanessa, muito obrigada. Obrigada pelo convite e parabéns pela estrutura. Você está gostando? Estou muito feliz de estar aqui. Estou bem encantada com tudo, com as pessoas da sua equipe. Parabéns. Que legal, obrigada. E, gente, é novo para mim, é novo para ela. O Rafa, eu não sou apresentadora, tá? Eu faço planejamento de evento. Então, assim, a gente vai ter uma conversa informal, Tá bom, tranquila, e a gente vai se descobrir aqui juntas, tá bom? que legal. Então, Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Então conta pra gente quem é você, de onde que você é, o que você faz. Vanessa, eu sou de Recife. Eu trabalho na SafeTech. A SafeTech é uma empresa, a maior revenda Google hoje na América Latina. Mas muito mais do que uma revenda, a SafeTech sempre foi uma empresa muito voltada para serviço e experiência do cliente. Então, nós nos tornamos referência em atendimento, relacionamento, e um dos nossos valores é excelência nas relações. E essa excelência nas relações é uma coisa que tem que começar primeiramente de dentro de casa. Né? Então, a gente preza isso primeiro dentro de casa para depois trazer para os nossos clientes. Perfeito, porque a gente não pode fazer uma coisa dentro, praticar uma coisa dentro e fazer uma outra coisa fora, né? Exato, não passa a verdade, não seria verdade. Então, maravilha. E por que, até antes da gente entrar a fundo aí nessa parte, por que o RD Summit? Por que você veio de Recife para cá? Então, eu já vim para algumas edições do RD Summit, inclusive eu já fui para Floripa, quando era na época de Floripa. O RD sempre agregou muito para mim, assim, é um evento que sempre me gerou muito conteúdo, muito aprendizado e principalmente muitas conexões. Então nunca teve uma edição que eu não fizesse conexões, estabelecesse relações, voltasse com muitos insights. E aí eu vim acompanhando o crescimento do evento, né? Eu vim nas últimas edições e dessa vez eu trouxe praticamente todo o meu time. Trouxe também algumas pessoas do marketing. A SafeTech é uma empresa também que se preocupa muito em capacitar, em trazer novos conhecimentos e fazer novas parcerias, né? Conhecer pessoas, o que o mercado está fazendo, como é que está se movimentando. Então é mais ou menos isso. Coisa aqui que a gente fala bastante, que é o aprendizado contínuo. Sim. Né? Então, não adianta a gente ficar sentado olhando o mundo passar, a gente se informa aqui e ali nas redes sociais, mas é super importante isso que você acabou de falar, de ter trazido o time, você sempre está indo, então já foi em Floripa, a gente nunca tinha ido, a gente só tinha vindo aqui em São Paulo, mas participar de eventos que seja, que nem o marketing, vendas é da sua área, mas é importante também a gente participar de outros eventos de gestão, que seja, ou eventos de tecnologia, porque tudo vai agregar no nosso dia a dia, né? Concordo, Vanessa. Inclusive, eu acho que a gente também pode ir para outras áreas. Gestão de pessoas. Gosto. Financeiro, porque a gente acaba no dia a dia se tornando um profissional generalista. Então, muito está se falando em inteligência artificial e em tantas outras coisas, só que no dia a dia a gente precisa, até para se comunicar com o nosso cliente, entender do negócio dele, a gente precisa se aprofundar em muitos assuntos, em muitas áreas. Então esse aprendizado ele é contínuo e ele é generalista, né? Eu preciso estar sabendo um pouquinho de cada área. Então hoje eu lidero uma área que é uma área de expansão, eu cuido da base, né? Da nossa base, a gente tem mais de 4.500 clientes. Caramba! E cuido também da parte de experiência e sucesso do cliente na SafeTech. E só para você entender, assim, a gente... Não é ao vivo, né?
Porque aí a Eu, gente, às só vezes, pra gente contar, o que acontece aqui? Aqui tem eu um perdi um barulho, pouquinho. tem um barulho enorme. E aí a gente fica aqui no fone, mas de certa forma a gente ouve muito barulho que acho que vocês não vão ouvir com tanta nitidez como a gente ouve, né? Então, não é fácil estar aqui mesmo com esse negócio, mas vamos lá, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. E aí você estava falando que você tem uma base de clientes de 4.000 e poucos clientes. Esses clientes estão no Brasil todo e a gente atende clientes de todos os segmentos, então naturalmente eu preciso estar me capacitando para falar com esses clientes, entender a linguagem deles. E aí você estava falando de capacitação e gestão de pessoas. Um segundo que eu consegui conversar com você agora, que, gente, de verdade, a gente está improvisando isso aqui. Você falou com brilho nos olhos sobre gestão de pessoas. Então, assim, você tem um negócio que você precisa vender, então você precisa engajar o seu time. Isso. E quando você falou, gestão de pessoas tal, eu vi que seu olho brilhou de um jeito diferente. Você tem essa coisa do olhar mais humanizado ou não? É faca na caveira e vamos que vamos? Como que é? Então, eu tenho uma meta, né, de vendas e de expansão de base, de retenção de clientes, de proporcionar uma experiência para o cliente, mas eu busco no dia a dia não apavorar minha equipe. Então eu acredito que todos são adultos, então a gente pactua prazos, a gente pactua ações, a gente pactua o que tem que ser feito. E no dia a dia eu procuro não trabalhar fazendo uma microgestão, por exemplo. Eu procuro trabalhar de maneira que as pessoas se sintam livres e criativas para atuarem e entregarem o que elas têm de melhor, né? Então, assim, eu me cerco de especialistas. Não é porque eu sou líder que eu preciso ter todas as respostas. Então, eu tenho um jornalista na minha equipe, eu tenho pessoas que são especialistas em sucesso do cliente, que trabalham na parte de marketing, que trabalham na parte de venda. Então, assim, é uma equipe bem diversa e é uma equipe bem plural. E todos eles têm a possibilidade e a capacidade de se expressar e trazer insights, e isso faz toda a diferença. Só respondendo sua pergunta, eu sou sim um pouquinho faca na caveira. Existe um número. Eu até comentei com você, a meta do ano foi atingida em setembro. É verdade. Ela falou que ela atingiu a meta em setembro, gente. E olha, aqui para vendas, isso Mas eu acredito também, Vanessa, que no poder que o resultado, que o número, ele é o reflexo de como a gente trabalha. Eu também acredito. Acho que não precisa, assim, eu estar apavorando a equipe, fazendo uma microgestão e empurrando de todo jeito para que as pessoas atinjam um resultado. Acho que a gente consegue isso de outras formas. Existem maneiras de engajar as pessoas, trazendo elas e entendendo, identificando quem são os melhores talentos, colocando as pessoas nos seus melhores lugares, como elas podem performar melhor. Então é esse olhar que eu te falo. Uma outra coisa também é que as pessoas confundem a liderança humanizada com ser um líder bonzinho. Não tem nada a ver com isso, eu não sou boazinha, né? A gente tem um número, preciso entregar um resultado aos acionistas da empresa. Então existe uma meta porque existe um compromisso com a companhia e eu preciso liderar esse time para entregar. E nós levamos isso muito a sério, mas como eu te falei, não é por causa disso que eu vou apavorar as pessoas ou que eu vou trazer as pessoas para uma zona de pressão, às vezes desnecessária. Muito pelo contrário, né? Você falou que você deixa elas livres, né? Isso. E eu brinco, eu digo assim, a gente toma uma cerveja, mas na hora de entregar o resultado a gente precisa também parar e levar isso muito a sério. A gente nem combinou e assim, estou conectada com você nisso porque e quando você é gestor, e no meu caso gestor e empreendedora, você precisa saber delegar, você precisa não ficar no pé, não ser aquela cobrança que você disse, a pressão o dia inteiro. Você sabe, todo mundo sabe o que precisa entregar. Né? Então, assim, o importante é você ter pessoas responsáveis. Né? E como que você faz isso para capacitar essas pessoas em suas responsabilidades? Como que você faz isso no modelo de confiança, né?
Assim, gente, eu super confio nos boppers. Eles precisam entregar, eles vão fazer o que precisa fazer. E a gente sabe que o nosso papel é apoiar. É claro, cobrar assim, gente, ó, amanhã é dia de entregar, amanhã é o dia que não vai acontecer, nananana. Então você tem as suas cobranças daquele projeto, não aquela pressão maluca em cima, porque eu concordo com você, se a gente não fazer as pessoas sentirem o pertencimento daquilo, que todo mundo faz parte daquilo, a gente tem um problema. Sim, Vanessa. A gente se conectou de verdade e eu acredito muito nesse poder de conexão com as pessoas, né? Assim, você está falando e eu estou lembrando de várias coisas, né? Pode contar. Por exemplo, nos bastidores acontecem muitas coisas, então a gente Sim. lida com o cliente, a gente tem situações em que a gente precisa contornar conflitos, a gente precisa entregar um resultado ao mesmo tempo agradar o nosso cliente, trazê-lo para uma linha que nem é mais de fidelização, é de lealdade, onde eles são promotores de nossa marca. E nesse nesse dia a dia que nos consome, a relação de confiança ela tem que ser assim um pilar muito forte. Para você ter ideia, toda a minha equipe trabalha home office. Então, Olha assim, só. eu tenho pessoas também no Brasil inteiro, né, atuando. Tenho pessoas, a maior parte da equipe está em Recife, mas assim, imagina que eu não tivesse confiança, né, nessas pessoas. E imagina que... Aí dá mais home office, né? Imagina assim, eu percebi que as pessoas, elas se engajam muito mais quando elas compram minha causa. Então, assim, elas procuram trabalhar melhor porque elas querem ir comigo. Elas querem entregar o resultado não só porque precisam bater a meta, porque precisam atingir o resultado da empresa, elas querem fazer também com que eu consiga, né? Isso, voltando para o que eu tinha conversado com você, não tem a ver com ser boazinha, não tem a ver com ser um líder bonzinho, não tem a ver com isso. Tem a ver com se conectar com as pessoas, olhar as pessoas, ver no que elas são boas. Então, assim, eu cobro, eu entrego um resultado, eu entrego uma meta, eu confio que a pessoa vai entregar a meta e eu me disponibilizo para estar com as pessoas caso elas precisem. Então, a gente pactua prazos. Se o prazo é dia 30, eu não vou ficar no dia 2, 3, 4 perguntando, e aí, você já fez? Não preciso. Mas, ao mesmo tempo, eu estou disponível a qualquer momento para que ela precise fazer uma ligação difícil, entrar numa call com o cliente, fazer uma visita que seja mais difícil, que para ela seja mais desafiadora. Eu tento me disponibilizar, me manter disponível como gestora, para que também não me veja no pedestal, né? E também não me veja tão distante, que eu entreguei uma meta e fui embora e volto dia 30 para cobrar. Então eu estou ali gerenciando meus talentos. E nessa jornada, eu descobri que as pessoas, quando se sentem valorizadas, quando se sentem parte do processo, quando se sentem acolhidas, e eu não trato todo mundo igual, porque as pessoas não são iguais. Então, as pessoas funcionam de maneiras diferentes também, né? Então, eu entendo que tem pessoas que realmente precisam que eu esteja mais próxima, cobrando, tem pessoas que gostam de mais autonomia. E então, quando eu percebi isso, que eu preciso ter esse olhar, as coisas fluíram muito melhor para mim. E é por isso que o resultado o resultado de sucesso, se tornou uma consequência. Isso. Ponto aqui sobre as diferenças dos seres humanos, né? O olhar que a gente tem que ter e saber. Só repetindo o que você falou, putz, aquela pessoa que você precisa falar o dia inteiro e aquela que não quer falar com você e ela precisa focar no trabalho e depois, no final do dia, ela vai aparecer para te dar alguma palavra, ou às vezes nem vai aparecer e você sabe que tá tudo bem, tá tudo né? Bem. Uhum. E você busca mais conhecimento ou algum curso, treinamento de outros lugares em gestão de pessoas? Você busca? Busco, Vanessa. Eu tenho assinaturas de plataformas de treinamento constante. Eu faço alguns cursos em outras instituições, aqueles cursos rápidos. Só falando assim um pouquinho do meu currículo, eu me formei em administração, fiz uma pós em marketing e aí fui fazendo cursos de extensão. Tá. Mas assim, você sabe que o que aconteceu ontem hoje já mudou e a forma como o mercado vai se transformando, né? Principalmente na parte de marketing, de vendas, é uma coisa muito dinâmica.
Então eu preciso estar me reciclando. Mas tem uma coisa que eu comecei a estudar quando eu comecei a liderar pessoas, foi psicologia, Olha que filosofia, legal. antropologia, entender o contexto das pessoas, entender inclusive o contexto social em que as pessoas estão inseridas, Sim, para que eu isso faz possa diferença. para que eu possa me comunicar melhor com elas, assim, sabe? E por outro lado, tem um desafio que é o desafio da liderança feminina. É, eu lidero homens. Então, assim, como é que eu falo? Em quantos vocês são? Hoje na minha equipe eu tenho 10 pessoas, perdão, 12 pessoas. A maioria são homens e Tem o preconceito, não tem? assim, na verdade eu achei que fosse ter mais, né? Porque a gente historicamente sempre tivemos mais chefes homens do que chefes mulheres, isso é demandado por uma mulher. Mas assim, de novo, é aí quando eu preciso entender o contexto e como eu me relaciono e como eu me ponho, e quando eu preciso falar um pouco mais firme com uma pessoa, um pouco mais leve com outra. Então eu busco conhecer outras áreas para poder, no dia a dia, me movimentar melhor. Perfeito. É, essa busca de vivenciar outras coisas, aprender com inspirações, pessoas que nos inspiram. Hoje aqui eu recebi pessoas que, cara, eu sigo no LinkedIn, no Uhum. Instagram, e hoje eles estavam aqui falando com a gente, trazendo insights valiosíssimos. E eu acho que você buscar sempre inspiração, principalmente na parte de gestão, é primordial. Porque a gente ouve bastante também sobre, putz, eu sei tudo, eu não preciso mais, não preciso seguir ninguém, esse cara é um coach, não sei o que, não é isso, né? Claro, existe, mas você precisa saber diferenciar e não adianta você só ficar sentado, vendo a vida passar, achando que você sabe tudo, porque todo dia tem algo novo chegando, né? Exatamente. Hoje eu assisti uma palestra da Angela Bicalho e eu conheci ela dos conteúdos de Conquer, né? E eu já acompanhava o Aham. trabalho e ela falou sobre o poder da autenticidade, de desenvolver soft skills e de você se comunicar. E eu achei uma coisa muito interessante foi quando ela falou uma coisa assim que eu preciso ser autêntica para poder passar, para poder ser coerente. E isso é uma coisa que também me pega quando a gente fala de liderança, porque eu nunca quis assumir uma persona muito séria, uma pessoa que eu não sou. Eu naturalmente sou descontraída, eu tenho um tom de voz calmo. Isso não diminui o meu resultado, o meu Sim, comprometimento com a entrega, entendeu? Então, por exemplo, a Angela Bicalho, ela super me inspira. Ela estava aqui hoje, assim, muito então legal, não é incrível? e ter a oportunidade de ver ela falando, do quanto ela vai buscando e do quanto ser generalista, porque antigamente eu acho que as pessoas tinham uma visão assim, a pessoa que faz tudo não faz nada. Não, você pode saber de várias áreas, se especializar em uma, claro, mas você pode ter o conhecimento de todas as outras. E dependendo no meu caso, empreendedora, eu tenho minha especialidade, mas assim, hoje eu preciso saber um pouquinho de cada área. Um pouquinho. Não sou especialista em tudo, mas eu tenho que saber um pouquinho de financeiro, um pouquinho de jurídico, um pouquinho de administrativo, um pouquinho de RH, um pouquinho de TI, porque assim, você contrata muita gente, né? Então, ou seja, você não pode parar de Sim. buscar conhecimento, buscar pessoas que estejam com você nessa jornada também, porque é uma jornada solitária, né? Então tem o preconceito, mas assim, gente, é você estar bem, estar leve, querer entregar o melhor sempre, querer fazer a sua. A gente sempre fala que a nossa melhor entrega vai ser agora. Então sempre a gente vai buscar a melhor entrega, a melhor entrega. Então, o RD traz muito isso, né? Sim. A cada ano ele fica maior, com uma diferença super perceptível nos detalhes. Hoje também aqui, antes de 2 episódios antes de você, eu estava com o Eduardo da Yaso, que é o aplicativo do evento, ele falou uma coisa assim, cara, se você não olha para trás, tão legal que foi, se você não olha para trás e não tem vergonha do que você fazia, tá errado.
né? Porque você fala, nossa, olha o que eu fazia 5 anos atrás, gente, coisa horrorosa, mas assim, e naquela época não era. E assim, talvez tudo isso aqui a gente ache, nossa, que absurdo isso daqui 5 anos, né? Sim, é tão interessante porque a gente estava conversando hoje, eu estava conversando com a Débora, que é da minha equipe, e uma coisa que a gente observou foi que o RD ele sempre ouviu os feedbacks. Então, as pesquisas de satisfação nunca foram uma coisa para cumprir protocolo, por exemplo. Tiveram melhorias que foram, tipo assim, coisas que a gente pontuou. A gente achou que em alguma edição a praça de alimentação poderia ter sido maior. A gente já percebeu que esse ano estava bem maior. Então a gente faz verdade. E mais espaços ainda, exato, né? Exato. Teve em alguma edição, teve um pouquinho de fila. A gente não sentiu mais, a gente conseguiu transitar melhor, enfim. Então, porque eles usam os dados, né? É o que você falou, tem gente que faz pesquisa só por fazer. Só por fazer, né? Para cumprir um protocolo. Então, assim, é impressionante o quanto esse evento tem crescido e tem agregado e tem transformado mesmo. É inspirador. Eu saio das palestras, assim, bem inspirada, né, em acrescentar, inclusive, a minha comunidade. Não só como um papel de profissional, que estou ali, que estou entregando um número, que estou querendo ganhar dinheiro e estou tentando fazer com que as pessoas da minha equipe ganhem mais dinheiro. Eu tenho um papel de propósito, de fazer com que as pessoas cresçam, de agregar na minha comunidade, de alguma maneira capacitar, de formar lideranças, né? Então, o RD me inspira muito nisso também. E aí, quando você sai daqui, você leva tudo que você... Ou, pelo menos, você faz um compilado também para sua equipe, do que você viu aqui. Agora, um detalhe, que a primeira vez que eu vi sozinha. E aí eu voltei, imagina, Vanessa, eu voltei com a cabeça fervilhando, querendo contar para todo mundo. E eu acho que isso foi uma das primeiras edições. E aí eu prometi para mim mesma que nunca mais eu viria sozinha. Eu teria que vir, pelo menos com algumas pessoas. Eu fiz a mesma coisa. E agora eu estou querendo trazer, inclusive, pessoas de áreas assim bem... por exemplo, eu queria trazer alguém do jurídico, para entender como é um processo de vendas, para entender como são os gargalos, como são as objeções e como isso é tratado num evento desse, que não é um evento específico de marketing ou de sucesso de cliente. Não, gente, né? Eles fizeram aqui uma coisa incrível, né? A gente não trabalha em silos, então no dia a dia a gente precisa de todas as áreas conectadas, então quando eu volto, sim, eu falo para a equipe, mas eu estou fazendo o máximo para trazer cada vez mais pessoas comigo, para que possam viver essa experiência. Nossa, e assim, foi igual comigo, sabia? Eu vim esse aqui é o 3º ano que eles estão em São Paulo, né? Então, o primeiro ano eu vim, só eu e uma Bopper, a Sul. Depois, aí no segundo ano, eu fiquei com essa sensação. Aí eu trouxe o quê? Todo mundo. Aí veio todo mundo, numa loucura louca que a gente parou tudo lá. Deu certo? Claro que não, né? Porque assim, a vontade era trazer todo mundo, só que a gente tem trabalho no dia a dia. E aqui são 3 dias intensos, né? E aí aqui até a gente tá esse ano como patrocinador, com o nosso stand maravilhoso, nosso podcast, mas a gente também tá dividido, né? Todo mundo vem, mas em dias alternados, porque pra gente não parar, mas é tão contagiante, e assim, o conteúdo é bom, tudo que tem aqui agrega para nós, que a minha vontade foi, vamos todo mundo, e aí a gente veio em bando, mas enfim, não deu certo por conta disso, porque a vida continua, mas hoje a gente conseguiu dar essa azeitada aqui para todo mundo aproveitar. Que legal. Hoje eu vi um estudo sobre isso, acho que foi com o gerente comercial da RD, que ele fez o cálculo de hora das pessoas, porque ele envolveu as pessoas no projeto e ele fez esse cálculo. E existe, né, esse investimento, não é só o investimento do ingresso, no meu caso que vem de Recife, de passagem, hospedagem, das pessoas que estão aqui também, mas é do tempo que a gente deixa de estar fazendo outras coisas. Porém, é muito importante amolar o machado, né, para poder cortar mais árvores. Então, assim, a gente volta com um gás tão grande que recompensa, né? O próprio tempo, ele se dá conta de compensar o que a gente passa aqui, o que a gente vive aqui. Muito bom, muito bom. E, Rafa, conta, eu estou pedindo aqui para o pessoal também dar indicação de livros. Pode ser da sua área ou um livro
inspiracional, ou não precisa ser livro, pode ser um podcast, algo assim para a pessoa refletir. Você tem alguma coisa para indicar? Eu tenho a trilogia do Yuval, eu acho que é pronúncia... Harari? Isso. Aquele que é o Homo Deus, na verdade, Homo Sapiens, Homo Deus e agora o Nexus. Isso. Então, são livros que me fazem refletir bastante, me trazem para um contexto que é de tecnologia, da nossa história. Como eu te falei, desde, esses livros para mim são inspiradores, mas também tem um que eu estou lendo agora, que é o Foco. É uma única coisa. E um que é indispensável para mim, Vanessa, que de vez em quando eu estou revisitando, que é o óbvio precisa ser dito. Então é aquela história do coco de cocada, a cocada de coco branco, pegar um copo de água. Então assim, o que é óbvio para mim, muitas vezes não é óbvio para as pessoas, então eu preciso estar falando. E existem técnicas para isso, para que eu mesma não esqueça de comunicar esse óbvio. Então eu acho, você pediu falaria essa trilogia. Porque é inspiração. E você sabe que o Harari está aqui no Brasil num evento que está acontecendo hoje e amanhã, né? Eu vi. Eu vi. Mas assim, são escolhas que a gente não tem muito, não tem como a gente fazer, né? E acontece. Mas sim, ele está aqui, a trilogia é maravilhosa. Concordo com você, gostei. Rafa, deixa eu ver o que eu tenho aqui. O que as empresas precisam saber de você? Do tipo assim, gente, eu quero a Rafaela para mim. Faz uma propaganda. O que você tem de melhor, assim? Então, a gente entrega com excelência, né? A Rafaela entrega na persona da SafeTech, que é a empresa que eu represento, ela entrega um serviço de qualidade, um serviço personalizado e um olhar muito direcionado ao negócio do cliente. Então, a gente não tem receita de bolo, a gente acredita que sim, existem segmentações. Então, existem segmentações para a indústria, para o marketing, para serviços, para varejo, mas não existe nenhum negócio que seja igual. Então, a gente não vai encontrar isso. Então, o que a gente poderia oferecer é essa personalização. Então, não estou bilhetando uma tecnologia, não estou simplesmente vendendo, eu vou acompanhar o cliente numa jornada que é para a vida e que a gente tenta trazê-lo justamente para que possa viver essa experiência, que seja uma experiência fluida, que realmente traga retorno, que seja bom para ele, que seja bom para a gente, que seja, sobretudo, leve. Maravilhoso. E para encerrar, que aqui já levantaram a mão ali, qual é o seu sonho profissional? E como você se imagina daqui 5 anos? Me arrepiei um pouquinho, mas eu me imagino, Vanessa, deixando um legado positivo de que é possível entregar resultados e montar equipes de alta performance de maneira leve e trazer um ambiente corporativo menos pesado, um ambiente fluido, onde as coisas aconteçam sem necessariamente a gente precisar estar batendo na mesa, sem precisar estar apavorando as pessoas. Eu acho que eu já repeti bastante isso, eu te peço desculpas. Imagina! Mas é deixar esse legado, estar construindo e desenvolvendo pessoas para que tenham esse mesmo propósito. Hoje eu tenho, por exemplo, só para finalizar, eu já vi que extrapolando um pouquinho o tempo, a gente tem um segmento dentro da minha área, que é o segmento de governo, que ele é bem específico. E eu tive um estagiário, hoje não é mais, ele já está como analista pleno, que eu comecei ensinando ele sobre a Lei 866 na época, explicando os contextos, e hoje ele que me ensina. E eu brinco que eu chamava ele na época de pupilo, eu disse assim, você agora me chama de pupila. Porque os papéis se invertem. Então, assim, em alguns momentos eu sou liderada também. Né? Isso é muito legal. Sabe que eu tive um chefe, nossa, há muitos anos atrás, eu era bem jovem. E aí ele era diretor, eu era secretária dele, beijo seu Otto. E aí ele me disse o seguinte, eu nunca esqueci disso. Chegou um chefe novo e ele falou assim, sabia que, era o chefe dele, que o nosso novo chefe, né, porque para mim era o chefe do meu chefe e chefe dele, ele foi meu estagiário. Imagina se eu não tivesse sido uma pessoa legal com ele, hoje eu ia estar na mão dele, né? Que interessante. Eu achei isso super incrível, assim, e eu levo isso,
é uma besteira, né? Uma frase curta, uma reflexão muito pequena, mas eu levo para minha vida. A gente não sabe o dia de amanhã, de verdade, assim. Aquele que você pisa, o que você ignora, a gente não sabe o dia de amanhã. E o mercado, a vida, o mundo, na verdade é uma ervilha. E a gente acaba se encontrando, né, em situações diversas. Exatamente. Né? E a gente acaba entendendo que a gente precisa de todo mundo e que as pessoas têm talentos únicos. Então eu posso ser muito boa em uma coisa, mas vai ter uma pessoa que é muito melhor em outra. Então por que não explorar esse talento assim? E gostaria de parabenizar você de verdade. Tá lindo. Obrigada, assim, eu tô bem encantada. Eu já fui na piscina de bolinhas ali, acho que umas 4 vezes. A sua equipe é incrível. Eles são muito solícitos. Eu sou apaixonada. Todos eles falaram comigo, me olhando nos olhos. E todas as pessoas com quem eu tive contato, inclusive com você, eu fiquei muito encantada. E eu juro por Deus assim que eu não estou floreando. Isso me deixou bem encantada, inclusive essa entrevista vai ficar marcada para mim de, poxa, que legal. Tem uma empresa que não está somente, na verdade não é somente, porque já é um baita desafio, mas assim, não está somente colocando um stand, está trazendo uma mega experiência, está deixando o evento mais bonito, está agregando, está trazendo conteúdo e dando oportunidades a pessoas como eu de trazer um pouquinho minha história, de falar um pouquinho sobre minha empresa. Foi incrível. Que muito legal. obrigada. Obrigada pelas palavras, amei te conhecer, de verdade. E Rafa, como que o pessoal te segue ou segue a sua empresa? Você quer deixar os seus arrobas? Sim, por favor. A SafeTech é escrita sem um H, Safe de segurança, Tech. O meu Instagram é Rafaela Aguiar, o meu LinkedIn também, Rafaela Aguiar. E o Instagram da SafeTech é safetech.br. E é isso. Muito bom. Gente, Rafa, de novo, muito obrigada. Agradeço. Eu sei que dá um nervoso, Tô meio mas nervosa. Foi muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem não segue a gente aí, siga a Bob Comunicação Integrada. Um beijo, obrigada, Rafa. Até a próxima. Tchau, tchau. Yeah.